Olá amigos, eu sou Ariovaldo Júnior e quero te convidar para uma conferência que estaremos realizando aqui em Uberlândia, Minas Gerais, de 26 a 28 de maio. Estamos trazendo pessoas de vários lugares do Brasil para compartilhar uma palavra no sentido de discernirmos melhor aquilo que vem a ser a diferença entre o organismo igreja e a organização. Eu espero você aqui. Inscrições pelo site www.saldaterra.org/conferência. Nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Só que assim, nós vamos começar uma série de estudos sobre as bem-aventuranças, do Sermão do Monte, lá de Jesus. Então, cada domingo, a gente vai falar sobre 2 bem-aventuranças. Então, convide pessoas, chame pessoas e continue vindo para... Se você quiser saber o final da história, continue ouvindo aí no YouTube, na internet, se você quiser saber a mensagem completa. Mas hoje a gente vai falar só de 2 bem-aventuranças. E vamos dar uma introdução assim, geral. Tá bom? Então, vamos abrir lá em Mateus 5. Vamos ler inteiro? Vendo Jesus, Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, gente, ele começa aqui discorrendo que felizes, bem-aventurado significa feliz, significa bem-sucedido. Então, se a gente lê aqui as bem-aventuranças sobre felicidade e sobre sucesso, a gente vai perceber que o sucesso hoje imposto nesse século para as pessoas é totalmente diferente do que é sucesso e felicidade para Jesus. São 2 padrões e são 2 parâmetros de felicidade e de sucesso totalmente opostos. Agora pensa, bem-aventurados, você é uma pessoa de sucesso se você for perseguido e se mentirem contra vocês e te levar para ser preso. Você é um homem de sucesso, por causa do meu nome. Está vendo como que às vezes os padrões de Deus são diferentes dos padrões que a gente aprende por aqui, nesse planeta? Então vamos começar a pensar nisso. Vamos começar a raciocinar e a refletir aqui que os padrões de Deus são diferentes. Que felicidade para Deus é diferente do que é felicidade para mim. Sucesso para Deus, bem-aventurança para Deus, é diferente do que aquilo que muitas vezes falam para mim que é. E sempre depois de uma bem-aventurança aqui tem uma promessa. Porque não fica só na perseguição.
sabe? É por isso que é sucesso. Porque sucesso não é só ser perseguido, mas sucesso e felicidade é ser perseguido e ter o reino dos céus. É ser perseguido e pertencer à família de Deus. E melhor ainda, ser perseguido porque eu estou pregando o nome de Deus e porque eu estou vivendo o Evangelho. Isso é sucesso. Bom, não vou falar mais de perseguição, eu só estou dando um exemplo para a gente entender quais são os parâmetros de Deus e os parâmetros dessa terra. Então, Jesus, como sempre, sentava e a multidão se sentava ao redor dele e ele começava a ensinar as pessoas. Então Jesus começa a falar aqui, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser humilde de espírito? Quando a gente fala hoje humilhação, humildade, soa como uma coisa ruim, né? Falar a pessoa é pobre de espírito. Ficou meio pejorativo esse termo, né? E falar que a pessoa... e também falar assim, eu sofri uma humilhação. Isso se torna meio assim, pejorativo, pesado. Mas o que Deus está ensinando aqui é que essa humildade aqui que ele está falando significa uma pessoa miserável, que não tem onde morar, não tem o que comer, não tem com o que cobrir, não tem onde cair morto. É um indigente, um mendigo. Esse é o miserável de espírito. Esse é o humilde de espírito que Deus fala. E por que uma pessoa dessa, que espiritualmente é miserável, reconhece a sua miséria, é feliz? Porque delas é o reino dos céus. Porque a caminhada com Cristo e com Deus parte do ponto de que nós reconhecemos que nós somos miseráveis, espiritualmente, e que nós não temos mais nada a não ser Deus. Então, ser miserável de espírito é entender a nossa miséria e entender a nossa situação diante de um Deus Criador que nos ama e que nos dá o reino dos céus. Que nos ama apesar do nosso pecado, que nos ama apesar da nossa sujeira, que nos ama apesar da nossa impureza, que nos ama apesar de estarmos afastados dele. E quando a gente reconhece isso pelo poder do Espírito Santo de Deus, Deus vem e nos traz para o reino dos céus, nos traz para o reino dele. Isso é maravilhoso. Ele transforma um mendigo, um indigente, num filho dele. Por isso que essa pessoa é bem-aventurada. Então, bem-aventurado é quem reconhece isso. Tem muita gente soberba. Sou filho do rei. Como é que é? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Já viu esses adesivos? Então, o primeiro passo é tomar cuidado com essa soberba. Porque aí muitas vezes a gente começa a se achar como filhos de Deus e desprezar as pessoas que não são. Mas aí mais para frente a gente vai aprender que a gente tem que ter misericórdia também. Então Jesus ele arremata todos os pontos aqui. Então, se a gente começa a se achar soberbo porque é filho de Deus, a gente começa a se achar
superior às outras pessoas. Aí esse senso de miséria acaba. Aí a gente deixa de ser feliz. Sabe por quê? Porque a gente começa a achar que Deus está devendo a gente. Ô Deus, por que você deu para o fulano e não deu para mim? Afinal de contas, eu sou seu filho. Você deu para o ímpio lá, para o pecador, e não deu para mim, que sou seu filho. Pronto. Acabou-se aí o senso de miséria. Uma pessoa dessa é infeliz. Uma pessoa dessa não é bem-aventurada. Por quê? Porque acabou esse senso de miséria. A pessoa acha que Deus está devendo ela. A pessoa começa a achar que é merecedora de alguma coisa por ser filho de Deus. Complicado. Então, que esse senso de humildade não suma das nossas vidas. Que esse senso de humildade não suma nos nossos corações. Que esse senso de humildade não dê lugar para soberba. Por isso que Jesus fala: considere o seu próximo superior a você mesmo. Considere o outro melhor que você. Aí os discípulos: Senhor, quem vai lá sentar ao seu lado lá no céu? Que bobagem. Se eu fosse o limpador de fossa do céu, eu estava feliz por estar no céu, né? Se é que no céu tem fossa, eu acho que não. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, a partir do momento que a pessoa entende esse senso de miséria dela, você sabe o que resta dessa pessoa fazer? Chorar. Por isso que bem-aventurados os que choram. Porque os que choram serão consolados. No céu, Deus enxugará a lágrima de todos nós. Não é birra, não é manha, mas é um choro com motivo certo. É um choro por causa da nossa situação de miséria. É um choro porque a gente reconhece que Deus é o nosso Pai, é o nosso Deus, e isso vem. Esse entendimento que a gente tem, racional, ele vem para o nosso emocional. E isso nos emociona, isso faz a gente chorar, e isso faz a gente viver com intensidade. Isso faz as nossas emoções despertarem nesse sentido de chorar mesmo. De chorar, de clamar por perdão. De chorar por alegria de ser aceito no reino de Deus. De chorar uns com os outros porque todos nós somos miseráveis. Sabe o que é pregar o evangelho? É um mendigo. Quem que falou isso, hein? É um mendigo contar para o outro mendigo aonde que tem pão. É compartilhar o pão, é repartir o pão, é chorar junto, é andar junto, é sofrer as dores juntos, é suportar as cargas uns dos outros. E essa vida não é fácil. A nossa caminhada é difícil, o nosso caminho é estreito. A porta é estreita. Então é um caminho de choro, é um caminho de renúncia, é um caminho onde cada um vai levar mesmo a sua cruz. E vai haver choro nesse caminho. E é por isso que a gente tem que ir junto, para a gente entender as dores uns dos outros, para a gente entender o momento uns dos outros, para a gente entender o quebrantamento uns dos outros. Mas a nossa lágrima vai ser enxugada. Depois que a gente passa pelo vale da sombra da morte, Deus prepara uma mesa para a gente na presença dos nossos adversários.
E os nossos inimigos, já falei aqui, outras pessoas falaram, não são pessoas. Os nossos inimigos são os conceitos que esse mundo nos dá, o diabo e nós mesmos. As pessoas, nós temos que considerar as pessoas como irmãos, como superiores a nós mesmos. Pessoas não são nossas, elas podem até nos considerar inimigas, mas a gente não pode considerar ninguém inimigo. Isso é difícil. Isso às vezes traz choro para a gente. Não é fácil. O evangelho é simples de ser entendido, mas não é fácil de ser seguido. É um evangelho de renúncia. É um evangelho de morrer todo dia. É um evangelho onde eu vou ter que matar a minha vontade carnal e humana todo dia. Quero dar um exemplo aqui de um homem que entendeu a sua situação de miséria e chorou. Sabem quem? Pedro. Apóstolo Pedro. Pescador, homem do mar, turrão, existe essa palavra? Turrão, casca grossa, marinheiro. Eu imagino Pedro como um homem forte, marinheiro Popeye, queimado pelo sol, as mãos calejadas de jogar rede, de puxar rede, jogar rede, puxar rede, consertar barco. E um dia Jesus falou: Pedro, você vai ser pescador de homens. E Pedro, pelo que a gente lê nos evangelhos, Pedro era uma pessoa muito impetuosa, muito bravo, muito instintivo, não sei qual seria o termo certo, impulsivo. Mas aí o que acontece? E Pedro estava ali com Jesus. Jesus, estou com você até a morte. Estou com o Senhor até na prisão. O Senhor é meu mestre. Estou contigo e não abro. Estamos juntos até o fim. Custe o que custar, venha o que vier. Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, você não sabe de nada, inocente. Satanás quer te peneirar como trigo. E eu vou deixar, para você entender a sua situação de miséria. Porque você ainda não entendeu sua situação de miséria. Você acha que pode ser meu defensor. Jesus não falou isso, né? Mas Jesus sabia, porque você vai cortar a orelha de uma pessoa tentando me defender. Então Pedro estava ali. E Jesus falando: ó, eu vou para Jerusalém para ser morto. Pedro falou: que isso, Jesus? Está doido? Jamais. Senhor morrer? Jesus falou: afasta-se, Satanás. Olha só. E da mesma boca que saiu isso, saiu: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus falou: olha, não foi você que falou isso, mas foi o Espírito Santo que te revelou isso. Então, Pedro era essa pessoa assim, né? E Jesus um dia falou para Pedro: Pedro, quando você se converter, ou seja, já pensou Jesus falar isso para um discípulo? Quando você se converter? Ou seja, estava ali perto de morrer, já tinha passado 3 anos juntos. E Jesus vira para o discípulo dele e fala: Pedro, quando você se converter, você vai entender. Ou seja, Pedro ainda não tinha entendido. Pedro ainda não tinha reconhecido a sua condição de miséria.
E Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cantar de madrugada, galo canta de madrugada. O Zilão fala que tinha um galo, depois eu conto essa história. Fala que tem um galo no vizinho dele que toda madrugada cantava. Toda madrugada cantava. Que leva? Esse galo foi chocado no inferno, porque esse galo me acorda toda madrugada. Mas então o galo cantou. E Pedro entendeu. Então, antes que o galo cantasse, de madrugada, todo galo canta, Pedro ia negar Jesus. O que aconteceu naquela noite? Depois da ceia, eles foram para um monte, Jesus foi orar, os discípulos foram dormir. Logo depois disso, Judas entrega Jesus. Jesus é preso, açoitado, bateram nele, cuspiram nele, escarneceram dele, colocaram a coroa de espinho e etc. E lá naquela bagunça ali, onde Jesus estava, todo mundo batendo nele, e Pedro foi atrás. Alguém chegou para Pedro e falou: ô Pedro não, porque ninguém conhecia. Ô, você andava junto com Jesus, né? Aí Pedro: não, de jeito nenhum. Chegou outro: você que andava junto com esse rapaz aí que está sendo preso, né? Pedro: não. E aí chegou outra pessoa, pela terceira vez, falou: você que andava com esse homem aí, não é? Eu te conheço, eu já vi junto com ele. A Bíblia diz que Pedro xingou, que Pedro praguejou, não seu palavrão que ele falou ali na hora, né? Mas Pedro falou: pi, eu já falei que não ando com esse sujeito aí, que eu não conheço. Pi! De novo, mais uma vez. Né? Nessa hora, o galo cantou. Diz que foi a pregação mais curta da história. Um galo cantar. Pedro lembrou. E como Pedro e Jesus estavam no mesmo lugar, a hora que o galo cantou, o que Jesus fez? Olhou para Pedro. E Pedro olhou para Jesus. O olhar deles capturou o olhar do outro. E aí Pedro reconheceu sua miséria naquela hora. A Bíblia não fala, mas eu acredito, cá comigo, agora sou eu que estou falando, que Pedro se converteu naquele momento. O galo fez o apelo. Pedro olhou para Jesus. Jesus olhou para Pedro. E Pedro reconheceu ali a sua situação de miséria espiritual. Pedro reconheceu ali que era um mendigo espiritual. Pedro reconheceu ali que era um indigente. E Pedro saiu e foi fazer o quê? Alguém sabe? Chorar. Chorar. Porque não restava mais para Pedro fazer ali naquele momento, senão chorar. O que Pedro ia fazer diante de uma situação daquela? Chorar. Ele ia inventar alguma desculpa para Deus? Ele ia inventar alguma justificativa para Deus? Ele ia lá pegar uma espada e matar todo mundo e libertar Jesus? Não, Pedro foi chorar. Porque ele reconheceu sua situação ali de miséria. Aí, o grande lance aqui
é que Jesus sabe da nossa situação de miséria. E Jesus sabe que a gente não consegue amar Ele como Ele ama a gente. Por isso que Ele se fez homem e morreu por nós. Por causa da nossa incapacidade de alcançar Deus. O que Pedro vai fazer depois que chora? Ficaram ali de luto uns dias, mas depois de alguns dias, Jesus apareceu para os discípulos, antes de subir aos céus, né? Jesus ainda ficou, acho, 40 dias na terra. No terceiro dia ressuscitou, depois ficou uns 40 dias na terra. E um dia, Pedro estava na beira da praia e falou para os seus amigos, companheiros de pesca: vamos pescar? Vamos voltar a fazer aquilo que a gente estava fazendo antes? A gente era pescador, nosso mestre morreu, nossas esperanças de ter Israel liberto do jugo de Roma acabou, porque Jesus morreu, o nosso líder morreu. Vamos fazer o que a gente tem para fazer, né? Vamos pescar. Mas eu acho que dentro do coração do Pedro ainda tinha aquela esperança de ver Jesus vindo sobre as águas ali, aquela lembrança, aquela coisa, sabe? De ver Jesus aparecer, as lembranças de Jesus repartindo o pão. Aí eles passaram um tempão pescando e não pegaram nenhum peixe. Nenhum peixe. Que droga. Não peguei nenhum peixe hoje. E eu sou pescador. Voltei para a praia. Aí tinha um sujeito lá na praia. Falou: por que você não joga a rede por esse lado de cá? Do lado de cá que tem peixe, ó. Você está jogando só do lado esquerdo, joga do lado direito. E Jesus já tinha feito isso com eles. Só que eles não reconheceram Jesus ali naquele momento. Não reconheceram que aquele homem lá era Jesus. Então eles voltaram lá e fizeram igual o moço lá da praia mandou eles fazer, né? Jogou a rede e foram puxando aquele tanto de peixe, a rede arrebentando. Meu Deus, quanto peixe! E peixe grande! E o barco quase afundando. E aí Pedro atinou lá do barco. Eu estou contando para a gente não ler o texto, mas esse texto está lá em João. Tá? Vamos abrir lá em João, então? Aí o texto fala que Pedro estava nu. Ele pescava nu. Quem pesca pelado, hein? Pedro. Aí, o que acontece? Pedro, naquele momento que a rede estava rasgando ali, e que estava puxando aquele tanto de peixe, ele falou: nossa! Ele não falou Nossa Senhora, não. Ele falou, é o Senhor. Pedro não ia falar isso, né? Pedro falou: é o Senhor. Aí ele vestiu a roupa, né? Pulou na água e foi lá encontrar Jesus. A hora que ele chegou lá, você sabe o que Jesus estava fazendo? Um churrasco de peixe. Estava lá com a churrasqueirinha, assando peixe, tinha pão ali ao redor. Aí Pedro olhou e falou: Jesus, é o Senhor. E chegou todos os discípulos que estavam pescando, né? Aqui no texto de João fala quem era, mas eu não lembro quem era. Eram os pescadores. Bom, aí cada um trouxe um peixe, colocou lá na churrasqueira e começaram a conversar, começaram a comer o peixe, começaram a comer o pão. E Jesus virou para Pedro e perguntou: Pedro, você me ama mais do que isso tudo aqui? Você me ama mais do que essas pessoas? Você me ama mais do que pescar?
você me ama mais do que seu barco? Pedro falou, amo. Pela segunda vez, Jesus perguntou, Pedro, você me ama? Pedro respondeu, amo. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Pedro, você me ama? Pedro respondeu, Senhor, tu sabes. Por que será que Jesus perguntou 3 vezes, hein? Deve ser porque Pedro negou ele 3 vezes, né? Deve ser. Só para Pedro lembrar que tinha negado Jesus. E para lembrar da situação de miséria que ele tinha reconhecido lá naquele dia. Então, só que essas perguntas de Jesus para Pedro tem uns níveis de amor que eu vou explicar agora. Eu aprendi isso no pequeno grupo com o Zilão. Quem não vai em pequeno grupo tem que ir no pequeno grupo para aprender essas coisas interessantes que eu aprendi e vou falar aqui. Existem no grego aqui tipos de amor, definições diferentes para amor, palavras diferentes para definir amor. E as 2 palavras que Pedro e Jesus dialogaram aqui foi ágape e filéu. Ágape é aquele amor sacrificial que Jesus tem pelos homens. É aquele amor que eu vou dar a minha vida em amor. Sabe, é o que Jesus fez. Saiu lá do céu, virou homem e morreu por nós. Isso é o amor ágape. É o amor sacrificial. E tem o amor filéu, que é o amor de afinidade de amigos. Tipo assim, eu te considero muito, mas eu não morreria por você jamais. Entendeu? Eu sou seu amigo, mas eu não morreria por você. Eu não sou o Capitão América para pular em cima de uma granada. Vocês viram o filme do Capitão América? O primeiro, não? Então não adianta eu falar. Soltaram uma granada assim, o Capitão América pulou em cima da granada para proteger os amigos dele. Bom, mas era só um teste, a granada não explodiu, era só um teste para selecionar o soldado. Então, esse é o amor sacrificial. É dar a sua vida, é o amor ágape. E o amor filéu é o amor de amizade, afinidade. Então, quando Jesus pergunta para Pedro, vamos relembrar aqui, ágape, amor sacrificial, amor profundo, e filéu, amor de amigo, afinidade. Então vamos ler o texto assim. Jesus virou para Pedro e perguntou, Pedro, tu me ágape? Você me ágape? Pedro respondeu, eu te filéu. Aí Jesus, apacenta minhas ovelhas. Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me ágape? Pedro respondeu, eu te filéu. Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, você sabe o que Jesus perguntou para ele? Pedro, tu me filéu? Pedro respondeu, Senhor, o Senhor sabe que eu te filéu. Então Jesus desceu ali ao nível de Pedro. Jesus não exigiu de Pedro um amor ágape. Naquele momento. Mas Jesus desceu à altura de Pedro e perguntou, Pedro, tu me filéu? Pedro respondeu, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te filéu. Ali Pedro já tinha reconhecido a miséria dele. Pedro já tinha reconhecido que era incapaz de amar Jesus com amor ágape. Jesus falou, apacenta minhas ovelhas. Aí a gente vai lendo as cartas, lê o livro de Pedro, vai estudando a história, a gente vê que no fim, Pedro já conseguia sentir o amor ágape. Porque isso foi uma caminhada na vida de Pedro.
Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele morreu por causa do Evangelho. Pedro foi um homem bem-aventurado. Pedro, apóstolo Pedro, foi um homem feliz, segundo os padrões de Deus. Você lê em Atos, a primeira pregação que teve depois que o Espírito Santo desceu, foi Pedro que fez. Você vê que a autoridade, depois você lê lá em Atos, a ousadia e a autoridade de Pedro com que ele pregava. Sem medo ali. Ali o amor ágape já estava começando a borbulhar ali no coração do Pedro. Você lê as cartas de Pedro, você vê que é um Pedro totalmente diferente do que aquele Pedro apóstolo que andava com Jesus. Então, tudo parte de um ponto, gente. Tudo parte do ponto da gente reconhecer a nossa miséria diante de Deus e chorar por isso. Quando a gente se humilha, Deus nos exalta. Quando a gente se humilha perante o Senhor, Ele nos exalta. Isso não quer dizer que a gente vai estar num palco com todo mundo nos aplaudindo. Isso não é exaltar. Nossa exaltação é diferente. Nossa exaltação e a nossa felicidade está no fim da vida, ou no meio da nossa vida, conseguir amar as pessoas e amar a Cristo com amor ágape. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas isso tem que partir de um ponto onde a gente reconhece a nossa situação de miséria. Amém? Isso só é possível pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Vamos orar então e cantar mais um pouquinho. Tchau, gente do YouTube. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo.